É com muita satisfação que eu te convido a assistir o episódio de hoje do Juridicamente Falando. Mas antes de tudo, vou esperar, ó. Se inscreve no canal para você não perder nenhum episódio. Hoje vamos mergulhar no universo do Palestrante On. É um treinamento que promete entrega e transformação de quem quer dominar o palco e a voz. E eu tenho a satisfação de ter comigo aqui o palestrante Tiago Labachier. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço. E como coordenadora do projeto, né, que serão 2 dias de imersão, temos aqui a Carla Santos. Muito obrigada, Carla. Eu que agradeço o convite. Então, vamos trazer as visões completamente de quem idealiza e de quem já foi, inclusive, aluna e hoje coordena esse curso. Para começar, vamos entender a essência do Palestrante On e o impacto que isso gera. Tiago, para quem nunca ouviu falar, o que é o Palestrante On e qual a transformação de entrega? Vamos lá, Isabel. O Palestrante On é uma coisa que não tem como explicar, na realidade. Mas, basicamente, bem basicamente mesmo, no primeiro dia, né, são 2 dias de imersão. No primeiro dia a gente fala ali toda a parte de oratória, comunicação, marketing, vendas e posicionamento, não só de palco, mas posicionamento também na internet. E no segundo dia, alguns alunos eles vão para o palco, estilo TED Talks, por 18 minutos, onde ele vai realmente apresentar tudo aquilo que ele aprendeu no sábado. Já começa o teste, né? Exatamente, já começa ali a prova de fogo. E os alunos eles ficam bem tranquilos, porque imagina que o Palestrante On seja Las Vegas. O que acontece em Vegas... Fica lá. Fica em Vegas. Então as pessoas elas ficam bem tranquilas referente a ir para o palco pela primeira vez, a realmente fazer a sua primeira palestra. O Palestrante On realmente serve para isso, para a gente desmistificar o palco. Destravar as pessoas e fazer com que elas levem a palavra delas para outras pessoas. Carla, como foi a sua primeira experiência como palestrante On e o que mudou imediatamente na sua vida profissional? Foi uma coisa bem interessante, porque apesar de eu gostar muito de falar e de eu falar diante das câmeras, subir ao palco para mim, palestrar na minha profissão, era um desafio. Eu travava. Até porque você é muito crítica, né? Sou muito, muito perfeccionista. E essas coisas todas, o Tiago, dentro da imersão, trabalhou em mim. E eu consegui falar, pegar no microfone, porque eu chegava até a passar mal, de verdade. Tiago, você acha que isso tem um pouco a ver com autoconfiança? Não só autoconfiança, né, mas também autocontrole, autoestima. Então, assim, a gente trabalha dentro do Palestrante On não só técnica, é uma imersão realmente de alto impacto. A gente trabalha ali o emocional de cada um dentro do treinamento. Tem uma última imersão que eu não posso abrir aqui, mas essa sim é uma imersão aí que dura 2 horas e realmente é onde o destravar das pessoas. A gente trabalha realmente ali com alto impacto. E como foi decidir fazer 2 anos de conteúdo em apenas 2 dias intensos? Na verdade são 2 anos, não, são 16 anos de conteúdo em 2 dias intensos. Na verdade em um dia, né? O outro dia os alunos que vão para o palco. Então é bastante... É desafiador realmente, mas eu consigo passar ali pelo menos a essência de tudo aquilo que a gente quer passar. O básico funciona. E eu gosto bastante disso. O básico... Acredito eu que deve ser os principais pilares, né? Todos esses anos, a sua expertise já conseguiu filtrar que os erros são muito comuns. Sim, os erros de você subir no palco são comuns. Então, falta de respiração, basicamente, falta de aquecimento. Então, não sei se você percebeu, mas eu estava aqui aquecendo minha voz o tempo todo. E falta de preparo. Então, são os 3 pilares ali. Se a pessoa tiver o aquecimento, se ela realmente conseguir confiar em si e se preparar, tudo isso ela consegue fazer
qualquer palestra, em qualquer lugar. Eu acho que eu tenho um pouco do que a Carla falou há pouco. Eu consigo falar bem, mas eu sei que eu preciso de treinamentos. Já estou muito interessada. Mas você falou uma questão de respiração. O meu filho, ele tem um pouco de timidez de fala. E ele exatamente está fazendo um curso e ele ficou treinando comigo. Aí ele falou assim, não, acabou que eu falei rápido demais, a minha respiração ficou ofegante. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. E agora que você falou, é exatamente por isso que existem técnicas, né? Porque acaba que você desenvolve quando você fala mais suave. A fala fica mais tranquila e até mais fácil de compreensão, né? Exatamente. Na verdade, não é a respiração que se encaixa com a fala, é a fala que se encaixa na respiração. Aí você ganha fluência. Você fala fluente. Por que quando sobe no palco você quer falar atropelando as coisas? É porque eu acho que é o raciocínio que não acompanha. Tem isso a ver ou não? Sim, pessoas inteligentes demais. Carla, você tinha medo de falar em público. O que aconteceu depois do treinamento? Então, o que aconteceu que eu consegui falar fluentemente, com as técnicas certas, com o preparo correto, e eu passei, a partir de então, me posicionar como palestrante dentro do direito, levando o meu conhecimento técnico através do palco. Posso dizer palco porque é genérico, né? Tanto dentro do mundo jurídico quanto fora. Então, hoje eu não tenho mais esse problema. E foi isso que me motivou a fazer uma parceria com a Aceleradora On, que é a empresa, né? Porque o Palestrante On é um produto, e de estar trazendo aqui para o Rio de Janeiro. Porque eu vejo a necessidade dos advogados, porque nós nos aprofundamos muito no conhecimento técnico e a gente tem sempre essa falhazinha na hora de falar em público. Eu acredito que isso realmente faz todo o sentido, que a gente se preocupa muito mais com o conhecimento técnico e a gente acontece de se atropelar, né? Outro dia nós tivemos aqui entrevistando até o Dr. Murilo, né, que você conhece, sim. E eu exatamente falei isso, porque acabou que ficou menos usual para nós advogarmos usar a fala para defesa, né? Há quanto tempo eu não faço uma sustentação? Porque mudou um pouco, e aí acaba que nós ficamos com essa falha, né, de comunicação. E eu já digo como telespectadora que com certeza o teu destrave foi maravilhoso, porque hoje tá fluindo aí em todos. Olha, para eu conseguir trazê-la a primeira vez aqui foi difícil, porque eu mandava mensagem, ela só estava em palestra e nem me respondia. Só estava em palestra e nem me respondia. Tiago, qual o grande diferencial do Palestrante On em relação a um curso qualquer de oratória? O grande diferencial é toda a atenção que a gente dá para o aluno. Não só antes, durante, como também depois. Então, depois da palestra, que ele vai ali e palestra, eu mesmo me encarrego em atender cada um deles, dando ali o feedback e orientando, tipo, ó, isso aqui faz, isso aqui não faz, isso aqui vai fazer com que a sua palestra venda mais, isso aqui você pode tirar que não faz sentido. E isso porque eu não entendo dos assuntos, né? Eu sou especialista em desenvolvimento humano. Por exemplo, a Carla fala sobre direito, eu não entendo nada de direito. Mas ainda assim eu consigo ajudar por conta do desenvolvimento humano. Eu trabalho o comportamento das pessoas. É exatamente por isso que esse é o grande destrave, né? É você trabalhar o ser humano antes, durante e depois do processo. Carla, depois que você aplicou as técnicas, qual foi o teu resultado mais surpreendente? As pessoas começaram a me procurar, a conexão que eu consegui fazer com o público, isso foi para mim, me causou estranheza, porque isso não ocorria, né? Eu acho que o medo de falar me travava e me afastava das pessoas. Que acaba que a gente, não sei, o Tiago pode me responder isso, acaba que a gente fica, com a nossa insegurança, a gente deixa de passar essa certeza quando a gente fala. Então, Isabel, todas as vezes que você tem insegurança em qualquer coisa, tá? Qualquer coisa na sua vida, desde o seu relacionamento até com seus filhos, as pessoas vão duvidar de você. Então imagina você na frente de 100, 50, 20 pessoas falando um assunto que você sabe que tá certo, mas começa a gaguejar. As pessoas vão duvidar de você. Então, eu falo isso na venda para os meus colaboradores, sabe? Eu falo, porque, por exemplo,
o meu escritório, a gente cobra para distribuir com a ação. Sim. E é muito incomum, deveria ser padrão, mas é incomum os escritórios cobrarem para iniciar a ação. Eles cobram tudo ao final. Sim, honorários eu vou cobrar ao final, dependendo da ação. Mas eu cobro para distribuir a ação. E eu tive dificuldade de mostrar para os meus colaboradores fazer essa cobrança. Porque se eles falavam assim, mas aqui cobra. Tu já não está acreditando no que você está falando. Como que o cliente vai aceitar que é normal, que ele precisa pagar aquilo dali, que ele está pagando por algo que é no normal? E eu tive que fazer um pouco desse treinamento e falar, você tem que ser o primeiro a acreditar que você está ofertando algo que é necessário. Porque se você, aqui cobra, pronto. O outro vai falar, então não quero. Você tocou num ponto muito importante, porque o palestrante on, ele não transforma somente para palestrar, para palco, para público, também para você falar com o cliente. O seu posicionamento e a sua segurança começa a mudar. E aí você, quando você coloca a fala correta, no momento correto, com o posicionamento correto, você consegue chegar para o cliente e falar, aqui no escritório nós cobramos um valor contratual para distribuir a ação sem problema nenhum. Aqueles que aceitam, muito bem. E aqueles que vão, também está tudo muito bem. Então é a nossa autoconfiança. Você acreditar no seu serviço. Exatamente. Né? Você tem que, aquilo ali faz parte. E até porque nós, advogados, somos vendedores o tempo inteiro, né? E a gente muitas vezes tem dificuldade de encarar essa expressão vendedor. Não sou vendedor, sou advogado. Não, todos nós seres humanos, né, somos vendedores. Até nas relações pessoais somos vendedores. Você concorda, Thiago? Concordo. Porque ninguém se aproxima do outro, entre aspas, sem nenhum interesse. Alguma coisa te chamou a atenção para você querer se aproximar. E não deixa de ser uma autovenda, né? Desde bebê você é vendedor. Você teve que chorar para ganhar alguma coisa. É verdade. Então, desde pequeno. Em relação aos seus vendedores, Isabel, ele só consegue vender aquilo que ele acredita. Foi exatamente isso que você falou. Os meus vendedores lá, eles só começam a vender realmente depois que eles passam pelo processo. O vendedor, ele precisa sentir que aquilo ali vai dar resultado para alguém. Então, uma dica aí, se você quiser alguma dica, né? Claro que eu quero todas. Faça o seu cliente, faça o seu vendedor virar o seu cliente primeiro. E aí depois ele vai vender muito mais. Como isso? Faz com que ele passe por uma ação. Ele, pessoa física, passar por uma ação judicial. Ele vê como é que funciona. Ele te pagar primeiro. E aí depois ele vai vender muito mais. Eu ontem estava até brincando, falando sobre uma situação de um cliente que eu fechei, que fomos para a sentença ontem, eu muito feliz com o resultado, e eu lembrei exatamente como foi a contratação desse cliente, porque quando ela veio conversar comigo, literalmente ela sabia mais da minha vida do que eu mesma, ela sabia naquele tipo de ação quantas ações eu tinha distribuída, ela sabia muito da minha vida, e eu fiquei impressionada. E ela sentou, explicou qual era o caso. Eu perguntei, como costumo falar, se ela já tinha conversado com outros advogados, ela falou. Eu perguntei qual tinha sido a faixa de preço cobrado, ela me falou. Eu falei, pois é, infelizmente esse valor eu não consigo fazer para você. E cobrei o dobro da média. E ela falou, podemos fechar. Porque eu tive a segurança do que eu estava falando para ela. E tanto é que ontem, quando a gente saiu de lá, eu falei, cumpri o que eu te prometi. Né? E é exatamente isso. Então, por eu ter certeza do que eu estava falando. Lógico que nós, advogados, a gente trabalha com meio, né? A gente não tem como dar resultado. Mas a nossa experiência dá para a gente ter um parâmetro do que é o comum acontecer num caso semelhante, né? Mas partiu exatamente desse princípio, de eu ter a confiança do que eu estava apresentando e vendendo para ela. Excelente exemplo. Sabe por que a pessoa pagou o dobro? Porque ela entendeu o valor. Sabe qual a diferença entre valor e preço? É o que tá, o valor tem agregado, né? O valor é tudo aquilo que está agregado. É toda a Isabel colocada no serviço. Toda a Isabel colocada ali na arte do fazer um processo. Eu não sei muito bem como funciona, mas de montar um processo, de apresentar para o juiz, de ir lá e defender a pessoa. O preço é só o quanto ela vai pagar. Quando o valor é muito maior do que o preço se torna irrisório. Então, por isso que ela aceitou pagar o dobro. Eu acho que isso é um grande... Já fica aqui uma dica valiosa. Tiago, você pode compartilhar uma história real de transformação de um participante que entrou assim, inseguro e saiu pronto, palco?
Ah, temos aqui um exemplo real, então. Carla, eu tenho, mas eu tenho vários outros. Tinha pessoas assim que para chegar perto do microfone chorava, era um desespero. Então, Tem uma aluna que participou junto comigo, que o caso dela foi assim, extraordinário. Ela foi para o Palestrante On não com o intuito de palestrar. Ela queria melhorar a fala dela para ela continuar dando as aulinhas que ela dava no estúdio dela. Ela desenvolveu uma técnica de cílios e ela foi só para isso, que ela queria falar melhor com os clientes e com os alunos. Então você deu até o exemplo de que algo que, entre aspas, não seria uma profissão que a gente pensasse em oratória, né? Não, 3 meses depois do Palestrante On, ela montou a imersão dela, ela se consolidou como a melhor... Lestelista. Como é que é o nome? Lestelist. Referência naquela técnica que ela faz. Então, assim, e foi a primeira. É a primeira. Ela fez o primeiro evento em Alphaville com a gente, né? Eu acompanhei ali o De Alphaville é onde tudo acontece, né? Tudo que a gente vê de palestra boa, onde é? Alphaville, Alphaville, Alphaville. Os maiores players estão lá hoje, inclusive eu. Claro, é por isso que eu dei um exemplo de serem. Ela já está com um evento marcado no Distrito Federal e em Curitiba. Então, assim, de um não, a gente tem 3 eventos já marcados. Mas tem inúmeros pessoas que nunca sonharam em palestrar. Tem agora o Kevin, que estava com a gente, não posso falar nome? Ixi. Não citou o sobrenome, não tem problema. Então tá bom. É porque ela já ia falar sobre o LP. Lei de proteção de dados. Ela já pensou, a cabeça dela já tinha um giro assim. Não, ele sabe como é que é. Ele fica com medo quando fica do meu lado. Eu chego assim, Thiago, não pode isso no evento, não pode isso, não pode. Ele, não posso nada. Eu, não pode. Mas ó, o Kevin é um aluno assim que chegou despretensiosamente, né? Chegou ali, sentou, assistiu, gostou no primeiro dia, daí chegou para mim e falou, quero palestrar. Eu falei assim, mas você quer mesmo? É o seu perfil? Não sei se é meu perfil, eu vou subir e vou fazer. E foi lá e deu um show, entendeu? Simplesmente por um dia de aula. Algumas pessoas falam assim, mas será que dá certo? Será que funciona um dia só? Eu vou aprender tudo? Aprende porque a gente trabalha com alto impacto. O ser humano... Eu acredito que mais do que isso, assim, até pelas experiências que eu já tive nesses eventos, técnica. Vocês têm a técnica, vocês têm a fala direcionada que vai atingir a cognição da pessoa aceitar e absorver aquela informação, não é mais ou menos assim? Exatamente. É todo um trabalho comportamental em cima. Quando a gente trabalha com alto impacto, né, e eu estava falando, o ser humano tem 2 maneiras de aprender. Ou ele aprende por repetição, ou ele aprende de alto impacto. É até na dor, né? Mal comparando. Às vezes a gente aprende uma coisa que você sofreu, você nunca mais se esquece daquilo dali. É o que eu falei, um mal comparando, mas a gente faz uma remissão de que algo que foi trágico na sua vida, mas tem um lugar certo para ele entrar que não sai nunca mais. Exatamente. É por aí? Exatamente. Carla, você, para o advogado, o que você diria em relação que na verdade, falar bem não é só uma questão... A oratória não é só um falar bem, melhor dizendo. A gente consegue pegar a parte técnica e, através da respiração, tom de voz e alguns gatilhos, você aplicar isso de um modo em que você vai fazer com que as pessoas que nem é do ramo do direito passem a querer te ouvir. Isso vem acontecendo comigo nas minhas palestras, porque provas digitais e a gente vai ficar falando sobre Marco Civil, LGPD e por aí vai, e ninguém prestava atenção, salvo as pessoas do direito. Hoje em dia, pessoas do suporte, do staff, as pessoas já começam a se aproximar e, nossa, eu não sabia disso, doutora, eu não sabia. E me procuram depois do evento para poder dizer que gostou, que entendeu, que não sabia que isso existia. Assim, para mim tem sido assim uma experiência
como é que eu vou dizer? Um propósito de vida, de transformar a vida das pessoas. E quando eu falo isso, não falo dos profissionais da área jurídica, e sim das pessoas leigas. Falar bem é importante. Mas quando somamos a isso uma competência num resultado exponencial, aí realmente o céu é o limite, né? Exatamente. Tiago, unir oratória, marketing e gestão, tão poderoso para um palestrante ou um profissional de autoridade? Como é importante? Primeiro que hoje a gente está no mundo digital, então não tem muito por onde fugir, né? A rede social está aí, está no seu celular o tempo todo, está no meu, está de qualquer pessoa do planeta. O seu posicionamento, você precisa se posicionar em alguma coisa. Ou você é direito ou você é esquerdo. Não existe o meio termo. O meio termo, eu ouvi ontem de um amigo, eu estava conversando com ele, a gente está se posicionando agora, né? E a gente vai começar a trabalhar para o governo do estado de São Paulo. Então a gente já está direcionando o nosso trabalho para isso. Novidades. Toda hora tem novidades. E eu tava conversando com ele, eu falei assim, cara, mas a parte política para mim é um pouco complicada. Daí ele falou assim, cara, quando você tá no meio, em cima do muro, você vai tomar pedrada dos dois lados. Então escolhe um lado, pelo menos toma pedrada de um lado só. Até porque o muro é um lado, né? Então, e daí o posicionamento é isso, você precisa se posicionar para você conquistar aquilo que você realmente quer. Até porque, não sei se talvez se eu estiver errado, me corrija. O visual. A nossa fala, ela também encaixa a imagem que a gente quer transmitir. Exatamente. Então, assim, antes de eu entrar aqui, né? Eu fui lá, passei um gel no cabelo, precisei dar um tapa no olho, fiquei sem dormir a noite inteira. Aí fui lá, coloquei um blazer. Juridicamente, eu preciso estar pelo menos parecido com um advogado. Toda a nossa imagem vende muito mais. Se eu chegasse aqui do jeito que eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, provavelmente não seria muito bem recebido, entre aspas. Por quê? O auto-julgamento e o pré-julgamento das pessoas vai acontecer. Ah, não, eu não julgo. Julga. Todo mundo julga. Gente, é comum até uma brincadeira, mas é uma realidade, até quando você às vezes tem um potencial financeiro, que está no teu bolso, Sim. E entra numa loja de grife, né, vamos dizer assim, mas está bem relaxado. As pessoas te tratam diferente, de repente aquele cara que chegou lá cheio de terno, mas não tem R$1 no bolso, né? Exatamente, tem um monte de pesquisa social mostrando isso. Um rapaz que chegou numa loja da Ferrari, mulambento, chinelo de dedo, que já deve ter feito intencional. Intencional, gravando é intencional, né? Filmando é intencional. E chegou ali e ninguém atendia ele. Um vendedor chegou, se aproximou e aí ele tirou uma mala de dinheiro e deu na mão daquele vendedor. Então, assim, é intencional. Então, a sua vestimenta te vende. Então, por que unir aí a oratória, marketing e a parte ali também de posicionamento? Porque é isso que você precisa ter no palco. Você precisa estar bem vestido, você precisa estar apresentável, você precisa mexer ali toda a parte antes do estar no palco, você precisa mexer no seu marketing, você precisa mexer na sua rede social. A gente sempre faz essa pergunta, se eu abrir hoje, agora, o seu Instagram te vende? Você compraria de você mesmo? Eu acho que eu tô boa nisso, que as pessoas falam assim, pô, vi lá algumas coisas que eu achei muito interessantes. Eu falei, então tá bom, tá tudo bem, né? Se achou muito interessante, já tá bom. Mas tá vendendo, Isabel? Então, talvez não como eu gostaria. Eu enxergo que eu tô só no primeiro degrau. Eu vejo, assim, até porque eu acho que isso, não só para mim, mas eu acho que pro advogado hoje, a gente enxergar o poder da rede social... eu sou de uma época que não tinha importância. Né? Então, eu vim eu terminei uma sociedade há uns anos atrás, uns 2 anos quase, que a gente não trabalhava rede, mas a gente já tinha um sucesso absurdo, então era, entre aspas, estava à margem, sabe? Eu não dava valor a isso. Sim. E exatamente, eu falei para você quando nós começamos, foi uma amiga que brincou comigo, falando assim, você fala tão bem, e eu gosto de fazer bom dia, de fazer vídeo de bom dia, e ela falou, você tem que usar isso a seu favor profissionalmente. E aí eu comecei a olhar com outros olhos. Falei, é verdade, faz sentido. A gente não está desperdiçando cliente, né? Então vou ver o que eu posso ajustar. Mas
tenho consciência de que eu tô só nem no primeiro degrau, se duvidar. Tem muito que aprender exatamente nisso, porque eu acredito nesse potencial. Até porque eu acho que eu consumo. A partir do momento que eu consumo, eu sou a prova de que funciona, não é isso? Exatamente. Você fica rolando tela quanto tempo por dia? Ah, exatamente isso. Eu já fiz inclusive o teste de parar de rolar a tela. Já fiquei um período, tipo assim, eu preciso ser maior do que isso. E eu conheço pessoas que, inclusive, chegaram ao ponto de excluir rede social, né? Eu não precisei fazer isso, mas eu tive que, de fato, me direcionar em relação ao de fato, eu estou perdendo tempo, eu estou agregando à minha vida o que eu estou assistindo aqui. Exatamente. Até porque, por exemplo, eu tenho um hábito de manhã cedo, quando eu acordo, eu sempre tenho algumas coisas que eu gosto de ler para me dar energia boa. Então, eu já consumo alguma coisa boa que tem ali na rede. Então, eu sei que não é só coisa ruim, mas é exatamente isso. Quer dizer, eu podia também ter consumido uma notícia triste que eu já ia começar o dia como? Com vontade de chorar, né? Eu acredito muito nesse poder que a gente tem de avocar as coisas pra gente, né? Isabel, pensando exatamente nisso, foi que a aceleradora ON trouxe mais 2 palestrantes, não só o Tiago. Porque o Tiago ele fala dessa parte técnica de oratória. E os outros 2, ele vem falando dessa questão do digital e o outro vem falando de posicionamento e plano de ação. Então, o aluno, né, ele sai da imersão com um plano de ação feito ali na hora. Um plano pronto. Você sai ali na hora. É onde que eu vou me inscrever? já sofre o primeiro comprador após a gravação aqui do episódio. Antigamente arrasta para cima, né? Arrasta para cima. Carla, com a sua persuasão aprendida no Palestrante On, mudou a sua forma de conduzir reuniões, palestras, apresentações? Assim, o que você daria como uma dica primordial de tudo isso? Você até já falou um pouco em relação ao posicionamento, mas seria algo assim que para você foi a grande mudança de chave? Respirar. Foi o meu maior treinamento, meu maior aprendizado no treinamento foi respirar. A respiração, por incrível que pareça, ela é a base de tudo. Isso me ajudou, não só nas palestras, mas como eu redigi uma peça, porque tem momentos ali, que eu faço tem umas técnicas de respiração que servem para oxigenar o cérebro, tem outras que servem para você intencionar o seu sentimento para uma. Então, são várias técnicas. Então, no momento que eu estou redigindo a petição, eu dou aquela respirada e aí vem o restante da fundamentação para eu poder desenvolver a peça. E isso está sendo assim, algo extraordinário na minha vida. Relacionamento com a minha mãe, relacionamento com a minha filha, conduzir situações. É a hora que tem que. Vou respirar, né? Antes de falar, né? Mas tem técnica. E o que mais me chamou a atenção é que tem técnica e técnica para cada situação. Eu digo que um aprendizado que eu tenho na vida é que hoje se transformou científico coisas que a gente aprendeu com a avó, que a gente sabia que funcionava, né? Eu falo uma brincadeira que para mim, é para a vida, que a minha avó falava assim, tá chovendo, e daí? Você não é de açúcar. Na verdade, ela estava, o que incentivando a gente? De que a gente não podia se encolher por uma coisa tão pequena. Exatamente. Não é exatamente sobre isso. Então, aí quando você começa a pensar, pô, eu consigo enfrentar a chuva, eu consigo enfrentar outros desafios. Não é mais ou menos assim que a gente vai aprendendo, que tipo, não, isso daqui não pode me prender, isso aqui não pode ser a grande barreira entre o meu sucesso. O meu medo de falar não pode me impedir de alcançar onde eu quero chegar, né? Assim, Thiago? Exatamente. Na realidade, os 2 maiores medos do ser humano é o medo da morte e o medo de falar em público. É mesmo? Sim, são os 2 maiores medos do ser humano. Olha, essa eu não sabia. Cientificamente comprovado. Cientificamente comprovado. A gente nasce sem medo nenhum, né? E daí a gente vai ganhando medos. Então, provavelmente seu medo de falar em público foi ou seu pai, ou sua mãe.
cala a boca. Né, sobre isso? Não Engole fala choro. agora, Engole o choro, eu acho que é por aí. Ou alguém de muita referência para você, porque às vezes, eu não fui criado por pai e por mãe. Quem que foi alguém de referência? Avô, avó, tio, tia, que você tinha como referência, que deu aquela poda, né, na sua fala naquele momento importante. Então, isso tudo a gente trabalha ali dentro. Então, são aquelas últimas 2 horas. Então, eu trabalho dentro dessas 2 horas toda a parte não só do perdão da criança, né, Que é mais ou menos as nossas crenças limitantes. Isso, exatamente. São aquelas frases negativas que vêm na sua cabeça toda vez que você vai pro púlpito, ou vai pro palco, ou vem aí pra frente de um microfone, né? Eu lembro, da minha primeira vez, que o Tiago, ele dá esse feedback para todos os alunos, né? E eu fui ter lá o meu momento, minha sessão com ele, e eu falei assim, Tiago, olha só, definitivamente eu tenho que procurar um psiquiatra. Eu tenho que procurar um psiquiatra. Aí ele, mas que isso? Por quê? Você foi tão bem, Porque, como você já sabe, você já mencionou aqui, eu sou muito crítica, né? Então, na minha cabeça, tudo que eu faço era muito ruim. Então, mesmo eu ter conseguido desenvolver tudo, a minha cabeça ainda estava que eu estava muito ruim. Aí eu falei pro Mas eu Thiago, digo pra você que isso já é um avanço, sem dúvida, porque eu tive aqui uma experiência única. Uma pessoa que fez uma entrevista comigo, que por sinal ficou excelente, e ela me ligou, querendo me pagar para eu não colocar a entrevista no ar. E eu não sabia nem o que fazer, porque eu nunca tive nada parecido. Aí eu quis entender o que estava acontecendo, se ela não tinha gostado. Até porque ela não tinha nem visto ainda como ela não tinha. O que aconteceu? Você falou alguma coisa de errado, a gente consegue fazer um corte. E ela falou assim, não, porque eu fiquei insegura, deve estar horrível. Eu falei, olha, eu garanto para você, por eu já ter feito muitos, que a sua entrevista foi muito boa, não tem por que você ficar assim. E aí eu fui, mandei a entrevista para ela ver, assistir, para ela entender que realmente não tinha ficado ruim. Mas eu acho que é exatamente essa. Às vezes as pessoas têm uma régua muito alta com si mesmo. Isso deve ser também uma barreira, Thiago. Sim, não é só régua, é o perfeccionismo em excesso, né? A grande maioria dos advogados são perfeccionistas. Mas eu acho que aceitar que todos nós erramos, eu falo isso para mim como objetivo de vida. Eu quero ser 1% melhor a cada dia. Então, se eu quero melhorar, é porque eu não estou boa ainda, né? E somos esse ser humano que a gente precisa melhorar um pouquinho a cada dia. Como eu acabei de falar aqui com você, com certeza eu estou inscrita no Palestrante On, porque já vi que tem várias coisas aqui que eu preciso desenvolver mais. Mas não que eu não tenha feito ainda. Eu gosto muito disso. Eu sigo algumas pessoas que dão essas dicas, porque eu acho que a rede social hoje tem muita quantidade de informações boas, não só coisas ruins. Sim. E a gente filtrar isso é o primeiro passo para a vida. Na né? verdade, assim, todo o conteúdo que você pensar hoje tem no YouTube. YouTube pode falar? não sei, pode falar? Pode. Nosso canal é no YouTube, pode falar. Beleza. Tem no YouTube. Tudo que você quiser, tanto sobre direito como de oratória. Só que tá tudo pulverizado. O que a gente faz em curso, em treinamento, é encapsular isso, deixar mais simples, mais fácil. Essa é a grande sacada. Você falou sobre o travar, né, o medo. Onde que nasce o medo, você sabe? Digo assim, em que lugar do cérebro? Não, onde nasce o medo? Como que começa o medo? Eu acho que tem a ver com o receio do errado, né? Não sei. O medo, ele nasce a partir do momento que alguém fala que tá errado. Eu não errei de tudo, não. É isso aí. Por exemplo, eu já vi vídeos na internet de criança brincando com cobra. E a cobra não ataca a criança. Eu conheci um amigo que tem uma cobra em casa. Eu fiquei Ai, meu Deus. Então, mas por que você fica assustada? Porque eu tenho pavor de cobra. Será que é por isso ou porque sua mãe tinha pavor de cobra e passou esse Não pavor sei. pra você? Eu sou aquela pessoa até que se eu ver a minhoca, eu quero botar sal. Eu tenho pavor. Sabe o que é pavor? Não fiz ainda um estudo para eu entender de onde isso vem, não. Sal na minhoca é ótimo. Eu já vi sal no sapo, na minhoca. A minhoca, ela morre na hora. Ela vai se mexendo assim, ó, e morre. Meu Deus. Bom, vamos lá. Esse medo, tá? Ele é tratável. Você não precisa ter medo de uma minhoca. Pelo amor de Deus. A minhoca não faz mal pra ninguém. A cobra também não. Ela tá ali, ela só faz o que ela faz porque ela está se defendendo.
Somente Quer por dizer que isso. se eu não for lá, ela não vai me atacar. Jamais. Sei lá, eu que não vou arriscar. Eu morei aqui no Rio de Janeiro um bom tempo. Aqui em Jacarepaguá ou Barra, aqui na região, tem jacaré. Vocês já Sim, viram? lá perto de casa tem vários. Inclusive. Então, o jacaré ele não te ataca. É uma coisa também igual capivara, gente. Como tem capivara? Capivara Eu fico não te sempre na ataca. dúvida se posso ter medo dela ou se eu não preciso ter medo dela. Não precisa. Você vai atacar ela? Ou não, mas sei lá se ela quer me E a atacar. barata? Olha, pior que a minhoca é a barata, porque a barata E a só... barata? Ai, a Assim, barata. são todos medos que foram colocados por pai, por mãe, por alguém conhecido. Então, assim, provavelmente você via sua mãe correndo de barata. Ou até às vezes para limitar a criança, a gente comete esses erros, né? Não põe a mão aí. Isso, eu falo isso porque eu sou vó, né? E então eu falo, às vezes, coibindo algumas coisas que a minha filha faz, e ela fala, você fazia isso. Eu falei, não é porque eu errei, você tem que repetir. Mas a gente, antigamente, nós fomos criados com imposições, exatamente o que você falou, que acho que faz sentido hoje para a nossa vida, de que alguma coisa você fez porque, naquilo dali era errado, então aquilo dali era a tua barreira para você não prosseguir, e que a gente verifica que a gente não deveria ter feito isso, e sim mostrar as reais limites que a criança tem que ter, para que por que aquilo dali vai fazer mal para ela. Tem que tomar certos cuidados, porque você não vai ficar pegando uma aranha na mão. Não faz sentido nenhum. Agora, ela ali e eu aqui, tá tudo bem, tá ok. Ela tem a vida dela, eu tenho a minha. Ela só não pode. Cada um no seu habitat. Cada um no seu habitat, exatamente. Carla, teve um momento que você percebeu, estou pronta. Como é que foi isso? Não teve esse momento. Não? Inclusive não tem até hoje. Não, tem. Mas não teve esse momento, porque, como eu falei, eu fui, fiz, achei que não tinha feito. E aí, no momento em que eu estava com a sessão lá com o Thiago, que eu falei assim, Thiago, eu preciso de um psiquiatra? Ele falou assim, não, nada disso. Vamos desmistificar tudo isso daí. Aí ele começou com essa sessão aí de desapego, né? São coisas bem pontuais que ele fez comigo. E a partir daí fluiu. Então, assim, não teve um momento chave. Simplesmente a partir daquela conversa com ele, né? Eu já tinha feito uma boa apresentação e que na minha cabeça tinha sido ruim. Depois dele ter me posicionado de que foi tudo bem, vai. Se você não estivesse se sentindo confortável, não faça o que não te deixa desconfortável. Então, por exemplo, ver os vídeos não me deixa confortável. Tem que destravar, hein, Thiago? Ela já tá te dando uma dica aí de distrai. Mas quem assiste os vídeos são ele, que eu mando tudo para ele. É o Thiago. E aí ele vai ponderando, ele vai falando sobre respiração, sobre a perna, sobre a mão, sobre um monte de coisa. Então, além do conteúdo desse momento de palco, poderíamos dizer que é um ponto alto, né, de tudo, da imersão. Tem pessoas que têm esse blackout, né, e não lembram realmente do que fez. Porque assim, todo ser humano ele tem um sistema SAP. Você sabe o que é SAP? Sistema de autopreservação e preservação da espécie. Então, toda vez que o seu corpo está em perigo, o seu corpo desliga. Por isso que causa desmaio, apagão, essas coisas. Mas eu lembro de quando na adolescência, tinha alguns momentos em que eu sabia que eu ia desmaiar. Eu vivi isso. Eu acho que era essa defesa. Porque o seu corpo estava em perigo em algum momento. Não sabia o que ia acontecer melhor, então é melhor parar aqui. Exato. Então, assim, provavelmente ali o que aconteceu? Foi o sistema dela desligou e ela fez o natural, que é o que a gente sempre preserva, o natural, e acontece, flui. A ideia é fluir, só isso. E quando o palestrante tem uma palestra filmada, isso já dá uma visão para ele do que seria o profissional dele? E aí, Carla? É exatamente isso. Estar ali no palco, sendo filmado, porque o palco ele é estruturado como uma palestra de alto nível. Então, a gente tem todas as ferramentas, inclusive o videomaker, né, passando para lá e para cá, tá atrás, tá do lado, ele tá em todos os lugares. E a gente tem que superar as pessoas, o microfone, o videomaker, e isso te traz, sim, isso te leva para um nível superior. E o melhor é que quando você sai do Palestrante On, você sai com esse material, o material é tão bom, porque você está falando de uma outra forma,
E o videomaker é um profissional. Então você sai dali com conteúdo bem interessante para você já começar a divulgar na internet. Eu acho que o meu principal problema é olhar a imagem e falar, nossa, fiquei gorda, fiquei com a papa aqui, não sei o quê. Por Essa cara isso que eu tá não bom. olho. Olha, agora a gente já tá se dando bem aqui, mas eu olho no início, pra eu achar, gente, mas essa foto aqui tá muito ruim. Olha, mas isso aí, a minha autocrítica tem a ver com imagem, com visual. Mas ó, Isabel, parabéns por você estar fazendo. Tem gente que não faz. Isso eu aprendi, assim, tá com medo, mas vai com medo mesmo. Isso. É assim? Exatamente. Então, tô no caminho. Tá no caminho bom, tá no caminho bom. Tiago, por que o número de vagas é limitado? Isso tem uma ideia específica? Isso afeta a quantidade de participantes? Por que tem um objetivo? Vamos lá. A quantidade de palestrantes são 22 por conta de tempo mesmo. Uhum. A gente não mente quanto a isso. São 18 minutos. Se você multiplicar 18 minutos por 22 mais os intervalos, a gente passa de 8 horas de evento. Uhum. Então, assim, a gente não tem mais... A gente tem tempo para fazer tanta coisa. É a mesma coisa, por exemplo, Dubai. A gente vai para Dubai com 20 pessoas. Não vai mais ninguém. Por quê? Porque não tem tempo hábil para fazer... para dar atenção para mais de 20 pessoas. Orlando, a gente só vai com 22. Por quê? Porque a gente não tem tempo hábil para dar atenção para todo mundo. Então, os palestrantes são 22. Parte de treinamento é aberta, não tem problema nenhum, porque eu não vou começar não vou dar feedback para todo mundo. Entendeu? Eu só vou dar feedback para quem for para o palco. Foi para o palco, eu tenho aí a obrigação e responsabilidade de dar feedback para eles. Então, por isso que a gente limita tanto, né? E não é marketing, não é nada. É realmente por causa de tempo. Carla, como foi se tornar diretora do Palestrante On aqui no Rio de Janeiro? Receber, assim, novos participantes, com o mesmo frio na barriga que você sentiu um dia, né? Poder partilhar um pouco dessa experiência. Principalmente, eu acho que esse fato de você já ter estado nessa outra postura, né? Esse outro local, esse outro lugar, melhor dizendo. Primeiro foi uma transformação, né? Eu saí de um estágio de quem não fala nada, literalmente nada, para quem agora está fazendo a direção de um evento dessa magnitude aqui no Rio de Janeiro. E eu ter sido aluna, eu ter vivido todo esse processo, me faz ser uma prova social ambulante. Né? Então, assim, é o que eu costumo falar com as pessoas que se interessam. Quando eu fiz o Palestrante On, eu fiz no escuro. Né? Eu vi os meninos, eu vi tudo, mas era tudo no digital, tudo no telefone. Não tinha nenhuma prova real. Eu tô aqui, a prova real. As pessoas me conheceram antes e depois do Palestrante On. Então, para mim é uma honra muito grande ter sido escolhida aí pelo Tiago para estar aqui no Rio de Janeiro. Era um sonho do Tiago, né, trazer o Palestrante On para cá. Porque tudo só acontece em Alphaville, né? Lembrou que o Rio de Janeiro existe, né? E ele, como ele tem um pezinho aqui no Rio de Janeiro, né, o coração dele bate, e já estava no projeto dele. Então foi um casamento perfeito. Tiago, como é que é para você fazer essa adaptação do método para diferentes nichos? Por exemplo, jurídico, empresarial, religioso. Como que funciona isso para você? Excelente pergunta, Isabel. Corre sangue vermelho em você? Acho que sim. Deve ser um pouco azul, mas acho que... Advogada, tá vendo? É um nicho especial. É. Vamos lá. Todos são seres humanos, tá? Quando a gente trabalha com uma base de comportamental, é indiferente à profissão. Eu não estou falando o técnico do direito, não estou falando o técnico da nutrição, o técnico da administração. Estou falando o comportamento humano, que é um só. Então é muito fácil falar para qualquer tipo de público. É isso que a gente passa dentro do Palestrante On, que quando você vai falar para um público, veja as pessoas como seres humanos. Veja as pessoas que elas são iguaizinhas a você. E o foco nunca está em mim. Essa é a grande diferencial. O foco sempre está em quem está participando. Então a minha entrega é para eles. Não sou eu o cara do palco.
Eles que são as pessoas que estão ali para aprender. Então, quando as pessoas, né, quando os palestrantes entenderem que eles não são o foco, por mais que a luz esteja virada para cá, né, eu não sou o foco. O foco sempre é quem está ali para aprender. Então, talvez esse seja aí a grande sacada aí para um palestrante viralizar, né, ou crescer muito. Carla, você lembra de uma reação assim que mais te emocionou, como nesses tenha presenciado no palco? Você diz no treinamento ou na minha No carreira? treinamento. No treinamento foi uma emoção mesmo, foi... É porque a gente não pode falar determinadas coisas que acontecem lá. Não, pode falar, para ela pode. Pode Tem ninguém falar? ouvindo, não. Tem ninguém Pode? ouvindo. Não. Tem ninguém ouvindo? Não. Tem um momento que o Thiago faz de respiração e que é... Posso falar? É uma hipnose coletiva. E essa hipnose te faz você encontrar consigo mesmo e é um momento da virada de chave. Então, assim, foi o momento que mais me impactou, foi o momento em que mais me emocionou. Eu saí dali, daquele... Porque são vários momentos, né? Esse momento da hipnose, a minha maquiagem já tinha ido embora, minha cara já estava desse tamanho, a minha social media, que está aí, estava me acompanhando no dia também, porque olhando todas as imagens e tal. E nós tínhamos uma próxima dinâmica. E a próxima dinâmica era bem legal, que a gente estava interagindo com todo mundo. E como é que eu ia me interagir? A emoção foi tão forte que eu precisei ir lá, ir no banheiro, me restabelecer. Ele não dá um tempo pra gente não, mas eu fugi. Eu fugi por causa da preocupação, aqui a perfeccionista de novo, com a imagem. Na verdade, dominar o palco é só um começo, né? Mas vem um passo a seguir, que é transformar isso em negócios. Sim. O que significa sair do Palestrante On com um plano de ação pronto para monetizar palestras e mentorias? A gente mostra para você desde onde você tem que começar. Então, a gente já vai falando sobre rede social, a gente vai falando sobre posicionamento, a gente vai falando o que postar e o que não postar. Então, aí está o começo. Hoje, como a gente já começou aqui o dia falando, né, a rede social hoje é a sua vitrine. Não existe mais portfólio. Portfólio Não, tá aí. depois que fiz até a entrevista com a Carla, antes de eu pensar no meu História em Leite, eu fico pensando, não, acho que sei se eu disser porque é bom ou não. Antigamente eu postava tudo. Agora eu repenso se isso aqui faz bem a minha imagem. Isso. Então, foi lá no Palestrante On que eu fiz a minha segunda página. Lembra que a gente estava conversando sobre isso aqui lá no outro episódio? Sobre marketing digital? Porque nós, advogados, nós somos limitados. Então, a minha outra página, eu me posiciono somente como palestrante, não falo de advocacia. Até o nome é diferente. Então, justamente para utilizar as estratégias de marketing ensinadas lá. Que eu montei o plano de ação com eles. Então, eu tenho meu plano de ação lá. Então, na verdade, o Palestrante On, ele vai além de um aprendizado de oratória. Sim, é muito mais do que um aprendizado de oratória. Então, o plano de ação é um plano de 21 dias, que se você seguir bonitinho, você fatura R$10.000. Já recupera, inclusive, o investimento. Recupera o seu investimento e dá um lucrinho ainda. Né? Isso aí é o que todo mundo já fica interessado. Como que o network dentro do treinamento pode acelerar a sua carreira profissional, Carla? O que acontece? São pessoas de alto valor, né? Que estão em busca de um crescimento. E o extraordinário é que todo mundo que sobe no palco sobe para falar um pouquinho de si e do que faz. Nesse momento é um momento de venda. Então, esses 22 palestrantes que sobem estão vendendo, né? Tem um lema lá do Thiago e do Oséias que você não pode falar e no final você não fizer o pitch de venda. Nem que essa venda seja para você deixar o seu Instagram, o seu WhatsApp. Então, naquele momento ali, é o momento que as pessoas falam de si, falam do que faz e no final tem o pitch de venda. O pitch de venda é o seu. Então, aquele network me conectou com, posso falar nomes, né? Luciano Seller,
que ele é o diretor do Palestrante On de Curitiba, que é um vendedor de alta excelência, que me gerou negócios, que me gerou oportunidades, me fez contato com a Érica, que eu me apresentar como advogada. Eu acho que nessa palestra eu falei sobre provas digitais, que é o que eu amo falar, né? Então, eu já fiz negócios com a Érica, eu já fiz negócios com outros participantes e que me renderam recursos financeiros. Fiz negócio até comigo. É verdade. Ó, eu acho que essa daí acertou, hein? É inspirador ver mudanças acontecer diante dos nossos olhos, né? Eu acredito que para todo mundo, imagino para você, exatamente é como se, entre aspas, o pai que vê a criança dando certo, né? O filho dá certo. Qual é a sensação de ver um participante que chegou tímido e terminar a imersão dominando o palco? Como é que é isso para você? Você ainda sente aquela satisfação ou começa a ficar indiferente, vamos dizer assim? Eu sempre falo para os outros treinadores o seguinte, a partir do momento que se torna banal, né, se torna comum, a gente tem que parar. Porque assim, o que acontece dentro do Palestrante On não é natural. É um sobrenatural que acontece ali. Entendeu? A gente envolve, não sei se pode falar aqui, mas todos nós somos cristãos, então a gente tem ali todo o fundamental que é Cristo, e a gente trabalha muito isso. Então a gente trabalha ali realmente sobrenatural. E acontece muita coisa diferente. Independente de religião, né? Independente de religião. E eu vi coisas dentro do Palestrante On que eu duvidava. Tipo cura, libertação, pessoas aceitando Jesus, pessoas não falando. Então, não falando literalmente, eu acho né? que quando você fala sobre Deus, eu acho que Deus usa as pessoas para atingir a vida de outros. Exatamente. Né? Então, você, na verdade, naquele momento ali, você está sendo um instrumento na mão dele. Então, assim, nada é o Thiago. Então, eu não sou o cara top, mas o que acontece ali dentro é diferente de tudo que acontece em qualquer outro curso. E eu já fiz curso, hein? Verdade. Carla, como que você explicaria para alguém que o Palestrante On não é apenas sobre falar, mas vai sobre transformar vidas? Porque ele tira a pessoa daquele estágio que eu posso classificar como estagnado, que era a minha situação, o meu não falar era a minha estagnação. Então ele te tira e te leva para um nível que só que o céu vai definir. Você acaba não tendo limite. Então todos os seus ideais, os seus sonhos, tudo que você planejou para si durante a vida e você teve limitações devido os seus medos, as suas crenças, ele é derrubado ali naquele palco. Antes da gente encerrar, vamos deixar as mensagens que podem instigar, né, inspirar a quem nos ouve. Tiago, qual mensagem você deixaria para alguém que está nos assistindo agora e que sente que precisa dessa virada? Vire sua chave rápido, porque pode não ter tempo. Daqui a um segundo você pode estar morto. Então vire rápido a sua chave. Olha, se pudesse reunir sua experiência como Palestrante On em uma frase que inspirasse outras pessoas, Carla, qual seria? No Palestrante On, eu encontrei família, que é a base de tudo. Então, ali as pessoas se conectam, e quando eu falo de Palestrante On, eu não estou falando da equipe, nem dos treinadores, eu estou falando da equipe dos treinadores e dos alunos que estão ali treinando, né? Se torna, eu costumo dizer que é além do on. Para fechar, vamos falar sobre a sensação que marca o final dessa jornada. Tiago, o que o participante sente ao final dessa imersão? Que ele nunca mais vai esquecer. É difícil falar isso, né? O Palestrante On foi um treinamento criado ali para realmente trabalhar muitos traumas e medos. É muito além do falar em público. Posso responder essa? Sim. É a certeza de que nós podemos fazer o que a gente quer, o que a gente deseja. Olha, eu só tenho a agradecer a vocês estarem aqui conosco. Se eu esqueci de falar alguma coisa que eu acho importante, eu deixo aqui aberto para vocês trazerem acrescentar alguma coisa.
Não, tranquilo. Isabel, muito obrigado aí pelo seu convite. Gostei bastante da estrutura. Parabéns, de Obrigada. verdade mesmo. E ó, continua sempre assim. É o que eu disse, eu aprendi. Mesmo com medo eu vou. Não, realmente, você fala muito bem, você desenrola muito bem e parabéns. E estarei lá. Pode ter certeza que eu estarei na próxima oportunidade, eu estarei lá, porque já me instigou que eu tenho muito a aprender. Amém. Tenho certeza que esse episódio deixou você com uma vontade de aprender um pouco mais. Então, deixamos aqui a oportunidade de você participar do Palestrante On, que com certeza serão 2 dias de imersão maravilhosos. O Palestrante On, ele não é só sobre falar sobre técnicas, né? É sobre autoconfiança, sobre conexão, sobre propósito. Não importa se você é advogado, se você é empresário, professor, líder comunitário. Quando você descobre o poder de comunicar, você entende que não existe limite para o que você quer e deseja falar. Mas se ainda assim deixou alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários a sua pergunta, que nós vamos responder a todos. E também nos sigam nas redes sociais, que tem sempre lá dicas maravilhosas. Os cortes desse episódio maravilhosos estarão lá. E siga a doutora Isabel, Tiago, a doutora Carla e o Juridicamente Falando, para você não perder nada.